Bom dia. Vamos ver se vamos conseguir fazer a live, né? Desde ontem que estamos aqui vivendo pico sem luz, sem internet. Vamos ver se eu vou conseguir fazer tudo devido à falta de conexão. Vamos tentar. Hoje vamos falar sobre Eidri. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Vamos ver se hoje vai funcionar, porque desde ontem a gente tá sem internet, sem luz. Agora de manhã tava sem. Passamos a noite sem luz nenhuma. Bom dia, saudade demais de você. Quando eu vejo seu nome aqui, eu fico doidinha, tão feliz. Então, hoje eu vou falar de inteligência emocional, né? Como que é? A gente tem falado tanto isso, nós duas, né? Como é importante a gente trabalhar essa habilidade na nossa vida, pra gente poder não perder as estribeiras. E... não foi caminhar, lindeza. Obrigada. Vamos lá. Vou começar com um pequeno trecho de Clarice Lispector, que fala assim: todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que entender não é uma questão de inteligência, mas de sentir, de entrar em contato, ou toca ou não toca. Eu gosto muito dessa citação dela, porque eu acho que é muito isso, né? A gente hoje, ainda mais agora com a pandemia, a gente teve certeza absoluta de que a gente precisa trabalhar as nossas habilidades emocionais, né? Não é mais uma questão cognitiva, de informações, é mais as emoções, né? E eu vejo muita gente falando assim: mas pra que ter inteligência emocional? Esse papo agora tá na moda. E não é porque está na moda, é porque realmente a gente precisa de evoluir nesse ponto, né? Porque realmente, quando a gente tem essa habilidade, né, desenvolvida, a gente conversa melhor com o filho adolescente, né? É uma fase bem desafiadora, né? A gente conversa melhor com o nosso marido, com a esposa, né? Com todas as pessoas que a gente tem ali convivendo perto da gente. E teve uma pessoa que me perguntou assim: mas qual que é o primeiro sinal, né, de que eu realmente tenho que desenvolver isso? É se você é uma pessoa reativa demais. Isso é como a gente brinca, né, um sinal de fumaça, que a gente precisa trabalhar esse lado da gente, porque tudo aquilo que alguém te fala, você já responde, né? E às vezes a gente responde gesticulando demais e falando alto e gritando e quer impor. Essa reação, né? Ela realmente mostra que a gente precisa trabalhar melhor as nossas emoções. E nós não fomos mesmo educadas nem ensinadas, quem é da minha geração aí, para isso, né? Quem é que realmente teve uma conversa com os pais? O que você tá sentindo, né? Hoje em dia a gente conversa isso com as crianças, os meninos estão nessa fase da gente falar assim: o que é isso que você tá sentindo? Por que você tá tendo essa reação? Até fazer a expressão, né? Faz feliz, faz triste, faz com raiva, bravo. A gente trabalha isso hoje com as crianças, mas eu não venho dessa criação e eu acredito que a maioria de nós não. Né? É real demais, né? Então isso é importante pra gente poder não perder relacionamentos também. Tem muita gente que relata briga de família, né? A gente tá chegando tem gente que não gosta, né? Nossa, vou ter que passar o Natal na casa, né? Sei lá, na ano, ou então aqueles fingimentos, né? Todo mundo tem uma história de Natal, almoço em família, por causa da gente não trabalhar, né, não desenvolver. Eu lembro que com 18 anos eu comecei um curso de desenvolvimento pessoal lá no Ricardo Melo, Instituto Ricardo Melo. E eu lembro que no primeiro dia que eu tava lá, ele ficou me olhando, eu era a única novinha, né, todo mundo tinha assim mais de 30 anos. Ele ficou me olhando, assim, aí no final ele virou e falou assim: aqui, se você quiser, você pode falar pra sua mãe que você tá vindo, se você quiser eu falo que você tá vindo, mas se você não quiser vir não tem problema não, né? Eu falei: não, eu tô aqui porque eu quero. Como assim, né? Ele falou assim: nossa, é tão raro uma menina de 18 anos tá aqui buscando isso, né? Isso há 20 anos atrás. Hoje em dia até deve ter, né? Mas antigamente realmente as minhas amigas não buscavam isso. E hoje eu vejo tanto que eu realmente beneficio disso, né? Não, ninguém é inteligente emocionalmente para sempre em tudo, claro que não.
né? Ontem mesmo que ficou sem luz aqui, eu fiquei pensando, ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Eu tenho que trabalhar meu emocional, porque se eu não tiver, né, não tiver internet, não tiver luz, como é que vai fazer? Sem brigar com ninguém, aí acordei cedo, como sempre, mas hoje o Gedeon tá de folga, ficou mais tempo na cama e eu fiquei respirando fundo. Eu falei, ó, ele já sabe do meu horário, não vou brigar, porque é isso, né? É pra vida toda, a gente até a morte, a gente vai estar exposta a situações de discordância, é, desentendimentos, e se a gente realmente faz esse movimento diferente, sabe? Eu falo muito da meditação e eu sei que para muita gente ainda é um desafio meditar, mas não tem outro caminho, né? Eu acho assim, a gente tem que buscar aquilo que é para nossa evolução. É, no curso de Bíblia também, quando eu entrei pro curso de Bíblia também, eu sofri esse preconceito, né, Adri? Não da parte da Adri, não, mas eu lembro que todo mundo falava assim, nossa, você é tão nova fazendo um curso de Bíblia, né? Tipo assim, muita gente achava que eu tava ali obrigada, ou porque eu era pra minha mãe, tinha gente que nem sabia que eu era casada. E é realmente, mas é importante, né? Hoje eu vejo tanto que foi importante fazer o curso da Milene, a Adri tá aí, ela é prova disso também, que quando a gente fala curso de Bíblia, gente, é porque a Milene Costa, ela é teóloga, e ela faz um curso que é voltado para a nossa vida. Ela faz a leitura da Bíblia, mas para a vida da gente, né? Então, às vezes a gente tem aquela dificuldade, a gente vai ler um texto da Bíblia, né? E a gente fica assim, tá, mas e aí, né? Na prática, como é que isso funciona? E a Milene traz muito isso para nossa realidade, né? Muito, muito, assim, até hoje, todos os cursos dela, para a gente poder viver aquilo que está ali hoje, nos dias de hoje. Então a gente aprende muita coisa. E a gente aprende a lidar com as emoções também, porque eu até brinquei num vídeo que eu fiz para ela, quando a gente vai fazer o curso de Bíblia, a gente começa a entender alguns personagens, como Judas, por exemplo, que traiu Jesus, e a gente adora falar, né? Ah, Judas é um traidor. Mas quando a gente vai ler a história e a gente começa a refletir, a gente percebe que a gente faz isso, né? A gente também trai, né? A gente trai as pessoas, às vezes por uma palavra, às vezes por não ser parceiro da pessoa ali naquele momento que ela precisava. A história de Jonas, que eu acho que é uma história também que a Adri se identificou muito, que Jonas foge, né? Ele quer fugir daquela missão dele ali, porque ele não quer ter misericórdia do povo. Gente, até hoje vou te falar que ainda eu passo, tem hora que eu olho assim e falo assim, ai meu Deus, eu não quero ter misericórdia, não tá difícil. Não, a pessoa fez isso, não dá. E aí a gente vai vendo como que a gente se identifica muito mais com esses personagens da Bíblia, né, que a gente gosta de falar deles de uma forma negativa, mas a gente se identifica muito, que são essas emoções que a gente tem que trabalhar, né, esses sentimentos que a gente tem que, quem fala pra você assim, olha, você vai controlar completamente as suas emoções, é mentira, gente, ninguém controla as nossas emoções, assim, a gente consegue controlar os nossos pensamentos, a gente sente, e aí o que a gente pensa e o que a gente vai fazer diante daquilo que a gente sente? A gente consegue controlar. A gente tem que trabalhar isso mesmo. Por isso que o desenvolvimento pessoal é super importante. Até no meu primeiro módulo da minha mentoria, eu faço muito isso. Né? Esse trabalho de autoconhecimento para a gente entender a maternidade, por que a gente se tornou mãe, entender a nossa origem, né? Os nossos pais, a nossa mãe principalmente, né? Que é a nossa figura feminina mais próxima, para a gente poder ter esse emocional mais trabalhado. Mas é a vida inteira. A gente é exposta, né? A inúmeras situações bem desafiadoras. E tem uma mensagem também daquele Nelson Mandela, né, que perguntaram para ele assim, né, depois procurem no Google quem não conhece, que eu acho que a maioria das pessoas já conhece ele, a história dele, e perguntaram para ele, né, você depois que saiu de lá, né, você não ficou com raiva que você era foi injustiçado, tudo. Ele falou assim, olha, eu fiquei com raiva, só que aí eu percebi que isso estava só me aprisionando. Né? E muito disso, né, de a gente ter essa habilidade, né, de desenvolver o nosso emocional, é a gente não ficar presa, né? É a gente realmente ficar livre, a gente poder ir para qualquer lugar, porque tem muito isso que eu falei do Natal. Muita gente não gosta do Natal, não gosta de um almoço em família, que fala assim, ai não, vou ter que aguentar fulano, ai não, vou ter que lidar e eu tô conversando com alguém. Tem gente que tem 20 anos aí, né, que não conversa por causa disso, né? E às vezes é uma coisa que é pequena, a gente sabe que a gente pode ir lá, e eu sei que isso acontece.
né? Mas a trabalhar isso, eu tenho um chefe, ex-chefe, né? O Gustavo Suc, ele foi o melhor chefe que eu tive na vida. E o Gu, ele falava assim comigo, que a gente trabalhava com uma psicóloga, a Renata Livramento, a gente fazia muito esse trabalho de analisar o comportamento do consumidor, né? Que era área de pesquisa. E aí ele falava assim que para ele inteligência emocional era engolir sapo sem mostrar repugnância. Então eu gosto muito dessa frase dele. Às vezes eu preciso entender, em algum momento que eu tô passando ali bem desafiador, aí eu respiro e lembro, engolir sapo sem mostrar repugnância, né? Porque a ideia é essa. Até falei no canal do Telegram esses dias que a gente vem daquela mensagem assim, é melhor ser feliz do que ter razão. E não é. Na realidade a gente pode ter os dois, né? E o que é isso? É a gente procurar uma perspectiva, mostrar ali a nossa forma de entender aquela situação que a gente está vivendo, mas sem perder as estribeiras, né? Buscando a felicidade ali no ambiente. Porque às vezes alguém vem falar pra gente no calor da emoção, não, gente, é assim, é assim. Aí se você não respira, né? Se você não busca mostrar, olha, deixa eu explicar por que eu acho que é assim. É o seguinte, tananã, tananana. E aí você busca ser feliz, mas ao mesmo tempo você não deixa de falar ali a sua perspectiva. Porque muitas vezes o que a gente tem pra mostrar realmente é o certo, né? A gente tem razão. E aí você vai deixar de falar aquilo só porque você quer ser feliz, né? E não tá afim de... Não, gente, a gente pode ter esse debate, né? É lindo, isso é maravilhoso. A Adri mesmo, que tá aqui, que é minha amiga, eu e ela, a gente é super diferente, assim. A gente pensa muita coisa diferente, a gente tem histórias de vida diferentes. E a gente sempre conversa. E é incrível como que a gente tem essa habilidade, né? Essa inteligência emocional uma com a outra. Se fosse uma outra pessoa, talvez a gente já não era amiga mais, né? Porque a gente fala coisas completamente diferentes da vida uma da outra. Às vezes a Adri manda uns áudios, né, umas mensagens, e assim, nossa, é tão diferente do que eu pensava, do que eu queria ouvir, né, porque a gente quer sempre ouvir aquilo que vai massagear o ego da gente, né, e aí não, o que ela fala é tipo um tapa na cara, né, aí eu ouço assim, mas ela sabe falar, ela fala com firmeza, ela fala com amor, né, e o amor não é esse cuti-cuti, essa coisa mimimi, amor que eu falo é isso, é respeitar o outro, né? Ela se coloca no meu lugar e aí ela me manda uma mensagem no sentido assim, olha, Caio, eu não concordo com você, eu vejo por esse outro lado. E aí ela explica o outro lado e às vezes assim, vem como um soco na cara, delicioso, porque eu entendo realmente esse poderia ser um outro caminho. Então, por isso que é importante a gente, inclusive, se cercar de pessoas assim também, né? Que não vão ficar ali bajulando, falando que sempre você tá certa, ou então vão ficar sempre aquelas pessoas também que querem brigar o tempo todo. Tem gente que é assim, outro sinal, né, de uma pessoa, ontem o direct me mandaram, eu respondi isso também. O que é uma pessoa que não é inteligente emocionalmente? Aquela pessoa que é imatura emocionalmente, é aquela pessoa também que ela quer ser a dona da razão em tudo, ela quer estar certa em tudo, sabe? Ou então aquela pessoa que vai falar pra você que, não, eu li ontem no jornal, eu sei que é assim. Aí você fala, não, mas aqui, sei lá, alguém falou pra mim, não é, vai lá, pega o celular, o Google, aqui, ó, é assim. Aquela pessoa que quer ter razão em tudo, sabe? Quer falar que sabe tudo. Essa pessoa também ela é muito imatura emocionalmente, porque a gente pode abrir espaço, né? A gente pode entender as outras opiniões, as outras perspectivas, e isso é importante pra gente, né? Tem uma outra pessoa também tem uma outra coisa também que na hora que me perguntaram assim, por que eu realmente tenho que ser inteligente, né? Por que eu realmente tenho que não, por que eu não posso, tipo assim, gritar e tal? Gente, sabe por quê? Na realidade, no fundo, cá pra nós, todos esses movimentos que a gente faz, que a gente sabe que não é o melhor, depois quem sofre é a gente. Fala a verdade. Se você discute, briga, xinga, perde as estribeiras mesmo, né? Depois, fala sério. Você vai ficar feliz? Você não vai dormir feliz. Eu sempre gosto de contar esse caso. Eu e o Gedeon, a gente malhava lá no Maratona e a gente tava naquela vibe de treinar bastante, tudo. E a gente tinha uma amiga, a Rafa, a gente é amiga dela até hoje, que ela disputava campeonato. E aí, ela tinha uma concorrente que a gente nunca viu na vida. Nunca tinha visto ela. Mas aquela coisa, né, de amizade. É Rafa, é Rafa. Eu lembro que eu e o Gedeon, a gente ficava torcendo tanto. Você que vai ganhar, que você é a melhor, aquela coisa. E a gente falava, era alto, quando essa outra tava perto, que até hoje eu nem lembro o nome dela. Olha pra vocês terem uma ideia. E na época, no dia, nós fomos até lá, no dia do concurso. E a gente tava nessa energia, sabe?
é Rafa! E a gente xingava a outra, eu nunca vi a pessoa na vida, nunca tinha falado. E aquilo realmente foi uma energia tão pesada, tão negativa. Eu lembro que a gente chegou em casa, a gente não conseguia dormir. E a gente ficou várias noites sem dormir. E aí a gente percebeu isso, né? A gente falou, gente, por quê, né? Pra que eu tô fazendo isso? Eu posso torcer por ela sem precisar denegrir a outra. Eu posso torcer por ela com mais... Eu posso vibrar, Rafa e tal, mas eu não precisava de ficar fazendo esse movimento exagerado de denegrir, de xingar, né? E era a gente... Você acha que a outra sofreu com isso? Ela nem... Ela sofreu por ter perdido, mas ela... E até hoje eu não lembro o nome dela. Então, é isso, né? Na realidade, essa inteligência que a gente tem que trabalhar, a inteligência emocional, gente, qualquer curso que você puder fazer de desenvolvimento pessoal, faça. Claro que você olha primeiro quem que tá te vendendo, porque como eu falei, tem muita gente vendendo a ideia de que não, você vai controlar tudo, você vai ser dona de si. A gente realmente passa a dominar muito mais a nossa vida, a gente passa a ser o capitão da nossa alma, né? No livro Pense em Riqueza já falava isso, né? A gente realmente passa a ter esse controle melhor, não lógico, né? Senão, nem pra que eu vou fazer isso, né? Pra que eu vou investir tempo, energia e dinheiro num curso assim? Mas a gente não controla tudo na vida. Tem coisa que realmente vai vir aí pra gente poder despertar de um outro movimento. Mas é válido, é importante. E eu tô falando isso tudo, gente, exatamente porque realmente eu vejo muitas mães que chegam pra mim com direct, ou mandam e-mail, ou às vezes pega meu telefone, me manda o WhatsApp, e sempre tem por trás essa questão de não trabalhar as questões emocionais. Tem gente que não sabe nem o que sente. E às vezes eu pergunto assim, o que você tá sentindo? Ué, como assim? O que eu tô sentindo? Sentindo. Você tá sentindo alguma coisa? Não, tô sentindo nada, não. Então, não tô entendendo, né? A gente tem que entender o que a gente tá sentindo por trás daquele desafio, daquela dor, né? Tá tão na moda falar qual é a dor, qual é essa dor. Então a gente tem que entender esse sentimento, porque muitas vezes a gente vai descobrir sobre os ciúmes. Eu já falei também dos ciúmes, né? Eu entendi, eu não tenho ciúmes, graças a Deus, mas é algo que realmente foi um processo e eu precisei entender. Eu tive ciúmes na vida do Gedeon, da minha prima, Nanane, porque ela é linda, mulher maravilhosa, espetacular. E aí eu lembro que toda vez que a gente tava, inclusive Natal, ambiente de família, a Nanane chegava, eu já ficava assim, né, com aquela cara. O Gedeon falava que eu ficava com um bico de elefante. Com aquela cara. Aí eu não gostava, eu tava insatisfeita dela tá, e ficava assim. E, gente, a Nanane é uma pessoa maravilhosa. Pensa numa mulher, gente boa, engraçada, divertida, que tem assunto. E aí eu lembro que eu comecei realmente a me questionar, por que eu tenho isso, né? Eu não tenho como, mulher nenhuma, só ela, por que é com ela? E aí, fazendo meu trabalho de desenvolvimento pessoal, eu fui entender. Porque lá na infância, essas coisas de família também acontecem. Desde a gente tem uma idade, ela é um ano mais velha que eu. Então a gente estava sempre né, na escola, na mesma série, tudo, que eu sou adiantada na escola. E aí todo mundo fazia as tais das comparações, né? E ficava comparando. Ah, porque sua prima é assim. Ah, porque não sei o que. Minha mãe, então. E ela canta, ela tem uma voz doce. E eu aqui com essa voz maravilhosa, tá com a cara rachada, né, gente? Imagina eu cantando, que horror que não seria. Então eu escutava isso a vida inteira. Não, a sua prima canta, a sua prima é inteligente, a sua prima... Eu sempre escutei isso. E isso internalizou em mim, porque quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não tem essa habilidade, né, gente, de entender essas questões comparativas. E eu cresci com isso. Então, isso foi revelado ali, na minha relação com o Gedeon. E o Gedeon também já tinha tido um caso com ela, então piorou a situação, né? Imagina eu como mulher. Piorou, né? Aí eu fui entender isso. E quando eu entendi isso, eu passei a trabalhar isso em mim, essa minha emoção, o meu amor próprio, o que eu tava sentindo por trás de tudo aquilo ali, parou, né? Ela é uma flor, eu amo Nanane. Eles foram, logo depois que a gente casou, eles foram lá na nossa casa. Eu lembro que eu contei isso no nosso apartamento, eu lembro que eu contei isso pra ela ria, eu contei na frente do Vlad, e eles riam disso, porque realmente, gente, isso é real, né? Então por isso que a gente precisa, e eu me libertei, então hoje eu consigo ver ela, abraçar. A gente tem filhos de idade parecida, a Lara tá com 4 anos, se eu não me engano, 3 ou 4, 4 anos, isso mesmo, que ela é de maio, os meninos de março. Então a gente super se lida bem. Samara, fofa, que acabou de entrar. Samara também, a gente estava conversando com ela sobre isso, né? Como que
as pessoas têm essa dificuldade de entender o que elas estão sentindo e resolver as coisas. A gente estava conversando sobre isso, né? Elas não resolvem as coisas do passado e fica ali, cristaliza, engessa e aí vai levando a vida. E principalmente quando a gente tem um patrimônio financeiro, né? Quando a gente tem um sucesso financeiro, a gente esquece essa questão emocional. A gente esquece. Porque a gente pensa assim, tô tão bem, gente. Aí, ó, construí um tanto de coisa, tô cheio de dinheiro, ganhando bem, feliz, com família, não sei o que, não sei o que. E a gente vai achando que o que importa é isso, né? Mas lá dentro tem uma coisinha que ainda precisa ser trabalhada. O nosso emocional tá muito nisso. Senão a gente continua sendo essa pessoa quadrada, engessada, né? Que não se abre para uma vida realmente livre. A gente fica prisioneiro da alma, né? Como dizia Nelson Mandela. Então é isso. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Eu queria só compartilhar um pouco sobre isso e realmente incentivar, sabe? Encorajar a gente. Eu dei tantos exemplos da minha vida, né? Eu falo tanto da minha vida pessoal aqui, né? Mas eu acredito muito que quando a gente realmente fala da nossa vida, né? A gente dá testemunho, né? A gente consegue encorajar outras pessoas, porque eu sei que é difícil falar, eu sei que é difícil às vezes a gente expor a nossa vulnerabilidade, né? Nem sempre a gente quer, a maioria das vezes a gente quer mostrar essa capa de eu sou foda, né? Eu sou Mulher Maravilha, eu sou empoderada, né? E a gente fica com essa dificuldade. E é tão bom, porque tem uma imagem que eu gosto muito, quando fala... uma outra coisa, quando uma pessoa é emocionalmente imatura, é aquela pessoa que gosta de competir. Sabe aquela pessoa extremamente competidora? É aquela. Essa pessoa, ela precisa trabalhar muito o seu emocional. E sempre quando eu vejo alguém sendo assim, eu gosto de falar sobre a teoria da simbiogênese, né, da Lynn Magnus, que fala da cooperação. Ai, gente, a teoria... Depois digitem no Google e procura saber pra vocês verem. É muito lindo, tem até um livro. Ai, não tá aqui não, que eu tô lendo. O Gedeon tá lendo comigo. Um Coração Sem Medo. Ai, gente, vocês não têm noção. O mundo vai pra isso, eu super acredito. E eu gosto dessa imagem que eu vou falar, que é como se fosse... Sabe aquelas rodas de carroça? É uma roda grande, né? Um aro grande, tem os traços que todo mundo vai lá pro meio, que é uma bolinha. Essa bolinha é Deus, ou sei lá, quem se acredita, né? O universo, um ser supremo, o que tá ali que sai a gente. Esses fiozinhos, né, que saem, somos cada um de nós. E cada um de nós tem ali um propósito. E eu tô falando propósito, esse propósito que o povo tá vendendo, não, né? Propósito da alma, da alma. Porque quem ainda acredita que veio aqui só para trabalhar, ganhar dinheiro, acumular bens e morrer, precisa, pelo amor de Deus, respirar, meditar e mudar esse pensamento. Todos nós temos um propósito de alma e a gente precisa buscar isso, pelo amor de Deus. E aí eles saem e vão para esse aro grandão, que é o quê? Que é a nossa vida, né? A gente está entrelaçado, a gente é independente, mas a gente é interdependente. Não tem jeito. Então a cooperação é isso. Então aquela pessoa que é muito competitiva, ela acha que ela vai sair para fora, né? Que ela não tá... Não, gente, tudo aquilo que a gente faz vai reverberar na vida do planeta, né? Então por isso que é importante. A gente veio desse centro, que é o quê? O amor, né? A gente veio do amor. Todas as vezes que eu falo isso, tem gente que fala assim comigo: Camila, você é muito romântica. Não, eu tenho nada de romantismo. É amor mesmo. Repara pra você ver todas as vezes que você foi bondosa, amorosa, todas as vezes que você viveu uma situação em que você precisava de ajuda e teve alguém que te deu as mãos, não foi gostoso? Ou que você fez isso pra alguém e não foi gostoso? Então, por que a gente pode multiplicar isso, né? Por que a gente... Aí eu tenho pavor ainda de gente que fala que gosta de fazer joguinho, de dar gelo. Nossa, gente, a gente tem que parar com isso, né? Vamos viver com amor, com bondade, vamos ajudar as pessoas, a gente pode ajudar e ser ajudado também, né? Que tem muita gente que tem dificuldade de entender que precisa de ajuda. Não tem problema a gente ter ajuda, né? Pedir ajuda é lindo, né? Ai, não, eu não preciso, não. Eu escuto muito isso, assim, quando eu tô conversando com as mães, porque a gente, quando se torna mãe, a gente meio que se torna um pouco... Assim, não precisa de nada, não precisa de ninguém, você deu conta de cuidar dos meus filhos, da casa, deu conta de trabalhar, deu conta de tudo, né? A gente tá com essa mania de achar que a gente dá conta de tudo. Não precisa de ajuda de ninguém. Tem lives que eu já fiz, né? Com as mães falando, relatando isso. E aí você vai conversando. Não, eu tô cansada, eu tô exausta, tô quase morrendo. Mas eu dou conta de tudo, né? A gente precisa, isso é muito real.
a gente ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda, pedir ajuda para quem realmente vai nos ajudar, não é para qualquer pessoa. Eu falo muito no Telegram isso das redes sociais, né? Vamos fazer uma faxina, vamos olhar para quem a gente está seguindo, vamos ver para quem a gente realmente quer que faz a diferença na vida da gente, né? E aí eu queria deixar só umas perguntinhas pra gente poder se fazer como no final aqui, como uma reflexão, porque pra gente poder trabalhar mesmo, sabe? Essas habilidades emocionais dentro da gente. Então eu queria que você pensasse em 3 palavrinhas que melhor descrevem você. Ontem eu fiz isso com o Gedeon. O Gedeon falou assim que eu sou amorosa, espirituosa e prestativa. Mas é pra gente pensar, porque eu já sabia mais ou menos, eu fiz com ele. E esse prestativa, eu já tive até uma dificuldade muito grande, porque ser prestativa demais é problemático, né? E eu já tive muito, como se fosse um sabotador meu mesmo, sabe? Mas é importante você pensar, por quê? Porque por trás disso, a gente vai ver as nossas emoções ali, os nossos sentimentos que estão por trás dessas 3 características que descrevem a gente. Uma segunda reflexão. O que você tem de singular que te leva aos momentos mais felizes e ao seu melhor desempenho? A Adri, por exemplo, minha amiga que tá aí, eu falo que ela é a possibilidade da vida da gente. Ela é uma ponte. Se eu tivesse que desenhar a Adri, é uma ponte. Eu acho que isso é uma característica super singular dela. O meu é liberdade. Eu realmente, todas as pessoas que são minhas amigas, a Adri tá aí pra falar e que convivem comigo, sabe que eu sou muito... Eu não sou de ficar prendendo ninguém. Como eu falei, já não tenho ciúme do Gedeon. O Gedeon é livre pra viver a vida dele. Eu gosto de uma frase do Dalai Lama que fala assim: dê a quem você ama asas para voar, raízes para ficar e motivos para voltar. É mais ou menos assim. Ou seja uma pessoa firme, amorosa, mas não seja uma pessoa que impõe, né? Inclusive o impor é muita imaturidade emocional, né? Se você precisa impor na sua relação com qualquer pessoa, no trabalho, com os filhos, com o marido, com a esposa, você precisa ficar impondo as coisas, isso é falta de maturidade emocional, né? A gente consegue respeito, a gente consegue ter liberdade se a gente consegue se comunicar. Aliás, tudo isso, pra gente poder desenvolver as nossas habilidades emocionais, tem tudo a ver com trabalhar a nossa comunicação. A forma que a gente se comunica é muito, fator, assim, predominante, né? Se você se comunica realmente como essa pessoa muito impositora, posso te falar uma coisa, tá bom não, né? A gente precisa construir o respeito e essas desconstruções que a gente faz, porque eu sei que isso vem muito da nossa infância, né, da nossa criação. Essas desconstruções que a gente faz, gente, pra mim é o caminho mais lindo de volta pra casa. Eu tenho desconstruído, assim, inúmeras coisas na minha vida, e isso tem sido, assim, libertador. E como eu percebo esse movimento de volta pra casa, que eu brinco, é esse movimento de volta pro amor, que é a nossa essência, né? Porque esse mesmo desenho da roda, eu falo muito da nossa essência. A nossa essência é isso aqui. Aí é com a vida, com a escola, a família, a igreja, né? Eu sou católica, eu amo minha igreja, mas eu sei que tem muita coisa da minha religião que muitas vezes obscureceu, reprimiu, oprimiu, né? Então a gente precisa desconstruir algumas coisas. Então a gente é essa essência, aí vem essas máscaras, esses personagens, essas coisas que construíram com a gente, e aí vai afastando a gente da essência. Então a gente precisa ir tirando isso. É igual ao alcachofra, né? Você vai tirando e lá dentro é um coração. Né? Você vai tirando essas máscaras, você vai tirando esses personagens, você vai tirando aquilo que não é você, e aí eu brinco que é o caminho de volta pra casa. Que todas as vezes que a gente faz essa desconstrução, a gente volta pro amor, que é a nossa essência, né? E a última reflexão reflita sobre um momento especial no seu trabalho ou em casa em que você agiu de uma forma natural e como que você poderia repetir isso hoje, né? Eu falo muito da época da UTI dos meninos. Eu fui muito serena e eu vivi muito a presença ali, a conexão, né? Eu chegava lá às 6 horas da manhã e saía 10. Eu não mexia no celular. Eu lembro que muita gente falava assim, né? As coisas que a gente tem que ter habilidade emocional por isso. Porque eu escutava de família, principalmente, assim. A Camila tá achando que os filhos dela são de artista, que não pode mostrar uma foto. E não é. A gente não podia entrar com o celular. E não era o momento disso. Eu tava ali inteira, querendo que meus filhos sobrevivessem. É muito real isso, né? Só quem vive a prematuridade sabe o que é viver
um tempo ali em que você tem que ajudar o seu filho a sobreviver. Não é... Caiu. Ai, a gente tá caindo direto aqui, eu tenho que arrumar esse meu tripé. Mas é importante a gente ter, né, habilidade emocional até pra isso, pra entender essas questões. Então era isso que eu queria deixar hoje de recado. O meu tripé, eu vou comprar um no Natal, né, gente? Tô precisando. Ele tá daquelas gambiarrazinhas aqui de lado. Aí cai, todo dia nas lives tá caindo. Então eu queria deixar essa mensagem pra você. Busca isso mesmo, sabe? Às vezes a gente compra coisas caríssimas, a gente gasta dinheiro com coisas que, como diz na Bíblia, né, são finitas. E trabalhar o nosso emocional é infinito, né? Jesus mostra isso pra gente de tantas formas, né? Que é coisa mais linda do que, inclusive, a pessoa que é imatura emocionalmente é aquela que vai jogar a pedra, que é coisa mais linda do que aquele momento em que Jesus abaixa, olha, né? Ele abaixa e fala que atira a primeira pedra, né? Que não tem nenhum pecado. E eu acho que se a gente não trabalha isso, a gente vai ficar assim, né? Só jogando pedra. A gente, aliás, gosta de mostrar o erro dos outros muitas vezes, né? Então essa é a mensagem. Adorei, obrigada mais uma vez. Todo mundo que esteve aqui também, muito obrigada. Tenha uma sexta-feira deliciosa. Hoje é aniversário de duas pessoas que eu gosto, que eu adoro. A Vivi, minha sobrinha, e o Henrique. Um bom dia pra vocês. Não sei, eu acho que eu vi a Nanda passando por aí. Um beijo, fica com Deus e bom final de semana. Até semana que vem. Beijo, beijo, beijo. Obrigada por todo mundo, viu?